Canal, eu sei, tô um pouco sumida aqui, eu sei, é decepcionante. Sério, a minha mãe, inclusive, brigava muito comigo, dizia o regaço mesmo. Hey guys, how's it going? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Eu sei, tô um pouco sumida aqui, mas acontece que a vida vai tomando proporções que a gente, às vezes, tem que lidar com muita coisa ao mesmo tempo e acaba não dando muito espaço para outras atividades, mas agora estou de volta aqui no canal, então calma, tá? Fiquem pacientes que vou postando vídeo conforme vai dando certo, tá? E antes da gente começar esse vídeo, quero te fazer aquele convite, né? Aquele convite que eu sempre faço para você. Se inscreva aqui neste canal. Sabe por quê? Quando você se inscreve aqui no canal, toda vez que eu posto um vídeo novo, você já recebe a notificação. Então você não precisa vir aqui no canal pesquisar o vídeo. Eu sei que isso dá um pouquinho de trabalho. Então você já recebe a notificação ali no teu celular, já vê a notificação ali em cima dizendo que a Thaís postou um vídeo novo aqui no canal, tá? Então se inscreve aí no canal. E além disso, se você gostar desse vídeo, dá o like, tá? Dá o seu like aí, porque daí o vídeo ele vai ser entregue para mais pessoas. Pessoas que, assim como você, têm dificuldade no inglês, às vezes não tem um bom recurso para poder estudar inglês, não tem alguém que ensine, não tem condições para buscar por estudos mais avançados. E com esse vídeo gratuito, essa pessoa pode ter a chance de aprender inglês. Então, envie esse vídeo para mais pessoas, curte, enfim. Vamos lá então. Nesse vídeo de hoje, eu quero trazer um assunto que muitas pessoas falam, mas as pessoas falam sem detalhes, sem ir a fundo, sem deixar claro, explícito esse assunto. Que assunto é esse? Inserir o inglês no dia a dia. Você já ouviu, acho que de qualquer professor, que você precisa praticar o inglês. Tem que inserir o inglês no dia a dia, tem que não só assistir a aula, como também praticar. Mas me diz uma coisa, coloca aqui nos comentários. Alguma vez alguém já te disse como você pode fazer isso? Assim, de forma prática mesmo. Alguém já te mostrou como é que você vai inserir o inglês no seu dia a dia? Olha, fulano, você vai fazer assim assado. Você pode fazer isso. Você pode ter contato com o inglês desse jeito. Alguém já te disse isso? Se ninguém te disse isso ainda, eu vou te falar aqui nesse vídeo de hoje. Eu vou trazer exemplos práticos que eu mesma uso para inserir o inglês no meu dia a dia, mesmo que eu ainda não more nos Estados Unidos. Ainda, né? Porque quem sabe no futuro, né? Eu nunca digo não e nunca, porque nunca se sabe, né? Então, eu vou te explicar nesse vídeo de hoje. Então, se liga, olha só. Veja bem, eu trouxe aqui para você o meu schedule. Schedule. O que é um schedule? Schedule é o cronograma, é a sua rotina, a sua agenda, coisas que você tem para fazer durante o dia. Então, veja bem que aqui, olha, eu até fiz um papelzinho, uma folhinha, tem aqui o meu schedule. Olha só, schedule. E aí no meu schedule é o seguinte, esse schedule foi feito há muito tempo, tá? Mas eu peguei como exemplo para te mostrar. Aí eu coloquei schedule e escrevi embaixo Wednesday. Wednesday. O que é o Wednesday? É quarta-feira, tá? Quarta-feira, Wednesday. E aí o que eu fiz? Eu coloquei manhã, tarde e noite. Dividi em 3 colunas. E em cada coluna eu colocava as atividades que eu faria nesse turno. Ou seja, de manhã eu faria tal coisa, à tarde outra coisa, à noite outras coisas. Então, e assim, é um schedule em inglês, tá? Tem algumas coisas aqui em língua portuguesa, mas os schedules, ou seja, a sua rotina, o seu cronograma, ele é feito, caso você queira praticar o inglês, ele será feito em inglês. Então, esse é um exemplo prático de você inserir o inglês no seu dia a dia. Então, perceba que não se trata apenas de falar com alguém em inglês, assistir um vídeo em inglês. Até porque, vamos combinar, né? Nem todo mundo sabe inglês como você, nem todo mundo tem afinidade com esse idioma. Eu tenho amigos, por exemplo, que não têm afinidade com inglês, mas têm afinidade com outros idiomas, por exemplo. Então, esse é um exemplo que você pode fazer
para pegar as informações que você aprende em aula e colocar em prática. Então, por exemplo, se você aprendeu o verbo cozinhar, o que você vai fazer? Você vai pegar e colocar na sua agenda lá na hora do almoço que você vai cook, né? Que você vai cozinhar. To cook, cozinhar, entendeu? Então, a ideia é justamente isso, fazer com que você fique imersivo no inglês de uma forma simples. As pessoas nem precisam saber disso, entendeu? Se você não tem ninguém para conversar em inglês, não tem problema. Você pode usar o inglês escrito para praticar esse idioma, entendeu? E eu faço isso sempre. Eu lembro que quando eu estava no cursinho de inglês, há muito tempo, o que eu fazia? Toda vez que eu aprendia uma palavra nova, eu anotava essa palavra. E aí depois, o que acontecia? Eu pegava essa palavra e colocava ela nas minhas anotações. Eu sou uma pessoa que anota muito, sabe? Mais do que usar computador, aplicativo, eu anoto por escrito mesmo, numa folhinha, num caderno, na minha agenda. Eu tenho uma agenda. E aí, essas anotações eu fazia em inglês, com aquelas palavras que eu aprendi. Isso é inserir o inglês no dia a dia, porque você está pegando as informações passivas, né, aquelas informações que você consome, e transformando em informações ativas, que você está remexendo e você está usando essas informações. Então, essa é uma forma muito simples de inserir o inglês no seu dia a dia. Então, já comece a usar essa técnica. E assim, você pode ser criativo no seu schedule. Você não precisa fazer 3 colunas como eu fiz. Isso é algo que para mim funciona. Para você, faça do seu gosto, da sua maneira, do jeito que você se sentir mais satisfeito fazendo, tá? Então, a ideia é isso. Não precisa ser só schedule, não precisa ser só anotações, pode ser lista de compras. A ideia é você anotar coisas que você precisa fazer em inglês, tá? E pode ser coisas variadas, desde coisas do dia a dia, como coisas que você tem que fazer no trabalho, metas, enfim. Anotar, escrever coisas em inglês. Uma outra coisa muito legal que você pode fazer é pegar esses post-its, tá? Post-its são esses papeizinhos, olha, que tem aqui, né, vários papeizinhos juntos. Aí você retira uma unidade e cola, né? Eles têm a opção de ser coláveis, né? Você prega num lugarzinho. E aí, o que eu faço? Eu faço isso até hoje, mas na época que eu tava começando no inglês, lá no início, eu fazia muito isso, que eu era pegar esses papelzinhos, anotar uma palavra, por exemplo, computer. Certo. Quero aprender a palavra computer para nunca mais esquecer. O que eu fazia? Pegava esse post-it e colava no computer, colava no computador, né? No computador. No inglês, talvez você esteja pensando, né? Esse aqui, inclusive, tá com pouca cola. Mas eu pegava e colava aqui. Aí você deve estar pensando, mas computer não seria notebook? Isso aqui não é um notebook? Não. Eu sei, é decepcionante. Mas no inglês, notebook não significa isso aqui. Notebook significa caderno. Olha só. Caderno, tá? Isso é um notebook. Isso aqui, em inglês, é um computer, tá? Por que a gente fala notebook e não computer, né? E não computador? Tem o computador, mas a gente associa o computador àquele computador de mesa, tá? Ao PC. E assim, nós não falamos computador esse aqui porque notebook é um caderno, certo? E um caderno lembra isso aqui. Isso aqui lembra um caderno. Ele abre e fecha, certo? Então, por isso que a gente fala notebook. Mas o certo, no inglês, quando você tá falando em inglês, você se refere isso aqui a um computer, tá? Computer. É mais comum, tá? E aí eu fazia isso. Pegava os post-it, escrevia uma palavra e colava nas coisas. Sério, a minha mãe, inclusive, brigava muito comigo. Porque eu fazia basicamente... eu anotava em tudo. Colava todas as coisas. A minha casa era basicamente post-it por todo lugar. Eu fazia o regaço mesmo e colava post-it para todos os cantos da casa. E parecia estranho, né? Às vezes as visitas chegavam em casa, via aquele monte de papel colado nos lugares e me achava maluca. Mas o mais importante é que eu estava aprendendo. Por quê?
Eu pegava a palavra e associava ao objeto que eu estava vendo. Então, todos os dias eu olhava no meu quarto, nas coisas, e via aqueles nomes nos post-its. E automaticamente eu me lembrava. Então, eu tinha, por mais que na minha família a gente não falava inglês, a gente não falava, olha, isso aqui é um computer. Eu não falava com as pessoas que isso aqui era um computer. Eu apenas lia e via, entendeu? Então eu inseria o inglês aí no meu dia de uma forma muito sutil, de uma forma, digamos assim, reservada, entendeu? Que só eu entendia, mas estava tudo bem. Então essa é mais uma forma de você inserir o inglês aí no seu dia a dia sem necessariamente falar ele, certo? E lembrando que você pode usar a sua criatividade. Esses são alguns exemplos que eu trouxe aqui para você de coisas que eu faço, de que dão certo para mim. Talvez você não goste muito de escrever, por exemplo. Aí uma opção que vai servir para você vai ser optar por assistir. Então você pode assistir vídeos, você pode assistir filmes. Você não gosta muito de assistir, você gosta de escutar uma música, escutar um podcast? Então você pode fazer isso, entendeu? Então você usa a sua criatividade, vai criando formas de inserir o inglês no seu dia a dia conforme algo que você goste, algo que seja bom para você. Mas é muito válido que você teste isso aqui que eu falei, porque você só vai saber se é algo que você se agrada, se é algo que você gosta, que te ajuda a aprender, se você testar, tá? Eu sei que algumas coisas que as pessoas te recomendam, talvez você não goste. Tem gente que não gosta de ler livros, muito menos ler livros em inglês. Tá tudo bem, mas você precisa testar. Se você não gostar de ler livros, você pode ler coisas pequenas, mas a leitura é essencial. Você precisa, no inglês, quando você vai aprender um idioma, seja ele qual for, desenvolver todas as habilidades desse idioma. Porque se você só escrever, por exemplo, só escreve, sketch, só escreve, escreve. Qual que é o problema disso? O problema é que você não vai saber como se fala aquilo que você está escrevendo. E quando você não sabe, você não desenvolve a sua escuta daquilo que você está escrevendo, quando você escutar a mesma coisa que você escreveu, talvez você nem vai entender. Você vai achar que aquilo é estranho, que a palavra você não conhece. Só que a palavra que você mesmo escreve, só que você não aprendeu a ouvir essa palavra. E o inglês muda na fala para a escrita, entendeu? Então você precisa desenvolver todas as habilidades para você não ficar, digamos assim, deficiente, sabe? Faltando alguma coisa ali, faltando um pedaço das coisas, tá bom? Então foi isso. Lembrando que usa a sua criatividade, busca formas alternativas de conseguir aprender inglês. Eu espero que eu tenha te ajudado. E até a próxima. Não se esqueça de dar o like aí no vídeo, tá bom? Para você divulgar esse vídeo para mais pessoas, porque quando você dá o like, o YouTube manda o vídeo para mais pessoas, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal e see you soon. Até a próxima!